Querida igreja, é um prazer pregar sobre um tema como este, o Deus que cria o mal. Mas eu estou trazendo porque eu sei que se a igreja não conhecer o Deus da Bíblia, nós não teremos um avivamento. Eu prefiro pregar isso, para que vocês temam e tremam perante Ele. E este capítulo aqui é um dos mais exuberantes capítulos que temos na Bíblia. O capítulo 45 de Isaías. Leia o versículo, ou vamos ler juntos o versículo, eu lerei para os irmãos, tá? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vamos orar. Vem, meu Senhor, curvados perante Ti, eu estou aqui, Pai de amor, para lembrar-me diante de Deus que eu sou nada. E quem sou eu para pregar Tua palavra? Ela é poderosa. Eu sou um vaso de barro. Dá-me Teu poder agora para expor isso aos irmãos que aqui vieram, a todos que possam ouvir esta mensagem, para falar de Tua grandeza, para que todo o meu país conheça o Senhor, para que todos temam e tremam perante o Deus da glória. Então eu quero pedir esse tempo agora, que seja Tua graça conosco aqui. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Deixa eu dar o pano de fundo aqui para os irmãos, tá? O livro de Isaías é a Bíblia em miniatura. Os irmãos já sabem disso. A Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Mas esta parte que compreende do capítulo 40 até o final é uma exposição teológica, irmãos, de quem é Deus. É Ele falando conosco. É Deus o Pai falando. Deus o Filho falando. E Deus o Espírito reportando isto para nós. Ele está falando com quem aqui? Com o povo dele. No Velho Testamento, chamado Israel. No Novo Testamento, a igreja. É o povo dele. Ele está preparando o caminho para a chegada dele mesmo. A partir do capítulo 40. Ele está dizendo quem vai trazer a salvação sou eu. Por isso ele fala várias vezes, eu sou o Salvador. E a palavra Salvador em hebraico é Jesus. Eu sou o Jesus de vocês. Eu vou salvar. Meu braço forte vai trazer. E ele dá a ilustração de como ele iria agir com Israel. Depois do cativeiro. Depois daqueles 70 anos lá na Babilônia. Que viria mais tarde, uns 100 anos depois desta passagem. Os irmãos sabem a história, como Jerusalém foi sitiada, tomada pelos babilônios, e os judeus passaram 70 anos cativos na Babilônia. E depois Deus fez o quê? Vou mostrar para vocês que eu sou Deus. Ele mandou Ciro. Está vendo aí o versículo 1? Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a quem? A Ciro. Presta atenção, queridos irmãos. Olha o que Deus faz. Ele disse, eu vou mandar um Ciro. Ciro era um pagão, era um homem não crente. Mas Deus o levantou para mostrar a Israel que ele é Deus. Então, querida igreja, vamos identificar esse Senhor aqui. Logo no começo, aliás, no versículo 7. Porque eu vou tratar só do versículo 7. Hoje e mais 4 domingos. Primeiro, ele apresenta-se identificando. Ele diz o quê? Eu sou o Senhor. Está vendo aí no meio do versículo? Eu sou o Senhor. Essa é a apresentação. Segundo lugar, ele apresenta suas obras. Eu formo, eu faço, eu crio. Isso comunica a nós aquela passagem
de João, onde ele se intitula de Eu Sou. Eu sou. Então ele fala o que aqui? Eu crio, eu faço, eu formo. Então, querida igreja, esse é o Deus que é desconhecido hoje e que eu tenho que pregar. Falar dele e não das necessidades do homem. Todo mundo quer ouvir como Deus supre necessidade, mas eu quero apresentar o Deus da Bíblia. Ele se apresenta aqui como Deus que age soberanamente neste mundo. E por isso, ele diz mais: quão terrível é confiar na nulidade, na inutilidade dos ídolos. E nossa tendência, queira ou não queira, é confiar nos ídolos. Outro detalhe, as obras que ele faz agora revela o quê? Que ele é um Deus que opera tendo em vista o bem eterno do seu povo e a destruição dos ímpios. Pronto. Seria suficiente falar isso. Por que Deus faz isso? Faz aquilo. Ele tem em vista duas coisas. Ele quer o bem eterno dos eleitos. E ele quer a destruição dos ímpios. Quão terrível para o homem é desconhecer esse Deus. E eu posso dizer, quão terrível para a igreja. O humanismo tomou conta das igrejas, do mundo inteiro. O espírito do anticristo paira no mundo inteiro. E o povo chamado crente não conhece o seu Deus, para a destruição desse povo. Quão precioso é conhecer esse Deus, um coração que teme. É tão precioso ver um crente temendo a Deus, temendo a palavra de Deus, e conhecê-lo é melhor ainda. O que significa, querida igreja, quando Deus diz que ele cria o mal? Nós compreendemos também mal. Ele está dizendo, eu crio o mal. Como é isso? Eu vou dar assim, ainda no texto, um pano de fundo para que os irmãos entendam. Eu vou falar isso apresentando de três formas. Primeiro, à luz do contexto, ele cria o mal no sentido de que tudo está sendo feito tendo em vista mostrar que ele é soberano. Ele diz, eu faço o que eu quero fazer. Ele diz, noutras passagens, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Eu sou Deus. Ele diz, não há concorrente. Não tem outro Deus acima de mim. Eu sou o único Deus. Ele diz também que o mal está sendo usado para cumprir seus planos eternos, justos e gloriosos. É nesse sentido que ele cria o mal. Outro detalhe aqui, que eu só acrescento neste ponto, o verbo não está no passado, está no presente. Eu crio o mal. Vamos para o segundo ponto aqui. Ele cria o mal no sentido de que aquilo que parece perdido reduz em benefícios eternos para o seu povo, para o povo que ele escolheu antes da fundação do mundo, e que o seu nome nisto, em tudo, está sendo glorificado. Em terceiro lugar, ele cria o mal no sentido de que o seu juízo, ao criar o mal, deve ser encarado como algo arrepiante, aterrorizante. E a Bíblia fala sobre isso. Temer e tremer perante Deus. Nós temos isso hoje? Não. Nós temos brincadeira com o nome de Deus. Não há mais gente tremendo perante esse Deus, como Paulo diz, cheios de temor e tremor. Para que isso? Para que os homens e mulheres,
deixem a insensatez, a tolice, e se humilhem diante dele. E tudo isto é visto aonde? No capítulo 45. Quer dizer, eu nem estou passando por outros capítulos. Então, lá, vamos um pouquinho aqui dentro desse capítulo. Ele é o Criador. E quem somos nós? Não passamos de barro. Olha o versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Ele é o Criador. E quem sou eu? Davi. Um caco de barro. Segundo lugar, ele é o que eleva e é o que abate. Versículo 14. Veja, assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras, Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. A ideia aqui é de que ele abate alguns e eleva outros. Em terceiro lugar, ele é misterioso. Ele não é um Deus que se revelou a todo mundo. Os homens no pecado têm seus olhos fechados, tapados. Não conseguem ver, nem entender acerca de Deus. Mas olha o que diz a respeito disso, no versículo 15. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas. No Novo Testamento é chamado mistério. Coisas que ele não passa para os outros. Coisas que ele não passa para os professores de faculdade. É coisa que ele passa para os simples, para os servos dele, para os filhos dele. O Deus que se oculta. Outro detalhe. Homens que brincam com o pecado desconhecem o que significa o mal. Especialmente para quem está brincando com o mal, com o pecado. Acha que Deus é tão bondoso que nada vai acontecer. Mas nós veremos ao longo da mensagem que não é assim. E finalmente, nessa introdução, perante ele, o Senhor da glória, haverá uma confissão mundial de que ele é o Senhor. Olha o versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. O que está acontecendo agora? Dentro das igrejas há contrição? Há quebrantamento? Não há dentro da igreja, quanto mais lá fora. Homens estão querendo fazer o que querem, brincando. Não leva Deus a sério. Mas vai chegar o dia que o Rei da Glória virá e joelhos vão quebrar diante dele. Pescoços vão se curvar. Línguas vão abrir pelo poder do juízo de Deus. Para todos, demônios, diabo, ímpios, todos confessar que ele é o Senhor. Então vamos ao início da mensagem. A primeira lição que eu quero passar aqui, os irmãos vão perceber que não é uma mensagem expositiva. Eu estou tratando aqui de um tema e eu espero que esse tema ajude vocês. A primeira lição. Ele cria o mal, quebrando as perspectivas do coração mundano. Como assim? De três maneiras. A primeira, ele fez isso no dilúvio. Os irmãos lembram qual foi a intenção do perverso Caim? O que Caim queria? Ele diz, eu quero o mundo, eu não quero o céu. Eu quero desenhar o mundo meu, do estilo nosso, meus filhos, minha descendência. Ninguém vai roubar isso de mim.
vou criar minhas leis, vou criar o sistema que eu quero. E vemos isso no capítulo 4 de Gênesis, quando ele introduziu no mundo um sistema dele, com a teologia dele, com as leis criadas por ele. Deus deixou. Só que Deus deu tempo. Deus dá longo prazo para os homens. Deus permitiu que a raça humana multiplicasse ao longo daqueles muitos anos de vida. Sabe o que Deus fez? Ele quebrou a perspectiva com o dilúvio. Pronto. Acabou. De repente, o que eles esperavam ter foi tudo embora. Morreram debaixo das águas do dilúvio. Acabou. Está vendo o que Deus faz? Ele fez assim também com Sodoma e Gomorra. Quando a mulher de Ló entrou naquela cidade, com suas filhas, seu marido, ela viu que ali era o lugar dela. Era o lugar ideal para viver. Era exatamente o estilo de lugar para as filhas obterem um casamento. Mas Deus tinha um plano de acabar com a perspectiva de vida daqueles mundanos. Eram elementos perversos, homossexuais, vivendo com o pecado a mais do que o pecado. Eles não se contentavam em pecar normalmente, eles queriam mais. Da mesma forma que ele fez com o dilúvio, ele fez também com Sodoma e Gomorra, só que mandando fogo. Ninguém esperava. O dia amanheceu, lindo, não tinha sinal de nuvens no céu. E de repente, olha o horror que caiu, matando todos e sepultando todos no Mar Morto. Dou outro exemplo. Ele quebra a perspectiva também na forma que ele fez com Coré, Datã e Abirão. O que ele fez? Aqueles 3 elementos se uniram contra Moisés, contra Arão no deserto, mas na realidade estava contra Deus. Eles não estavam meramente querendo a posição de Moisés, não meramente a posição de Arão, eles estavam queixando porque eles tinham um problema com Deus. Eles não queriam a liderança de Deus. Tá bom. Deus fez o quê? Saiam de perto. Notem que naquele momento Deus quebrou a perspectiva de vida deles. Eles acharam que não ia acontecer. Quando Deus visita uma família ou alguém, na ira dele, ele simplesmente cerca com um poder incrível, de que tal maneira que a pessoa não percebe. Ela fica fechada. Ela acha que não vai ter o juízo. Números 16. Em segundo lugar, ele cria o mal, cercando os homens de qualquer possibilidade de escapar dele. E aqui eu quero levar os irmãos para uma passagem incrível. Levítico 26. Os irmãos podem combinar este capítulo com o capítulo 28 de Deuteronômio. No capítulo 28 é o capítulo exato de bênçãos e maldições para Israel. Aqui parece igual, mas tem algumas diferenças. Nesse capítulo eu quero levar os irmãos para a compreensão desta verdade. Presta atenção o que Deus fala nesse capítulo a respeito do castigo para Israel, no caso da nação não obedecer a sua lei. Capítulo 26. Presta atenção. Ele diz, versículo 17: porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Mas presta atenção agora, que a partir do versículo 18, ele começa a falar dos 7 vezes. Ele usa 7 vezes, 4 vezes. O primeiro 7 vem aí no versículo 18. Se ainda com estas coisas
não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Como assim? Por que 7 vezes? Os irmãos verão aqui, nesse texto, que Deus está, vamos dizer assim, construindo uma barreira de um lado do povo de Israel. Ele faz como? Ele diz, versículo 19, quebrarei a soberba da vossa força, farei com que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Agora eu pergunto, o que isso tem a ver conosco? Tinha com Israel, mas sim tem conosco também. Nota o que Deus faz quando Ele cria o mal. Ele simplesmente ergue uma barreira, quebrando o orgulho do homem. Ele diz, pronto, de agora em diante, nenhuma bênção mais, nenhum favor mais, você está em perigo. Ele corta o orgulho, aquela independência do homem, de achar que ele é forte, de achar que ele é culto, de achar que ele é valente, de achar que ele é independente de Deus. Deus está bom, 7 vezes mais. Vamos para a segunda barreira. Olha o que ele diz a partir do versículo 21. Se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. O que é isso? A primeira série de 7 vezes. Agora a segunda. Ele usa o quê? A natureza. A primeira série, ele usou quebrando o orgulho. A segunda série, ele quebra o poder, tira o poder da natureza. Ele usa a natureza. Nota, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. E notem, queridos, o que ele diz mais aqui, será que tem a ver comigo, com você? Não tem a ver com o crente. O salvo está livre disso. O crente escapou disso por causa do sangue do Senhor. Mas ele faz com aqueles que estão vivendo em seus pecados. Faz com homens e mulheres que estão brincando com ele. Como ele faz? Ele simplesmente usa a natureza contra. O homem pode perder tudo que tem. Pode vir uma enfermidade, um mero verme, para acabar com sua própria vida. Eu ouvi de um homem muito inteligente, professor de faculdade aqui em Ribeirão Preto, que ele teve uma enfermidade na cabeça que ele foi definhando aos poucos até a morte. Deus fecha o cerco. Primeiro ele quebra o orgulho, depois ele tira todo aquele sistema natural de sustento. Ele fecha a porta da natureza. Ele faz com que a pessoa não consiga mais. Ele fica como que no deserto. Ele não tem ninguém por ele. Seus ídolos o abandonam. Ele fica buscando Deus e não acha mais. Tudo vem contra ele. A terceira série de 7. Olha o que diz depois, versículo 24. Eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. O que é isso? Ele fecha a passagem com invasão inimiga. Pastor, qual invasão? Nós não temos nenhum babilônio chegando aqui para... Espere um pouco. Quando Deus tira a mão, os inimigos tomam posse. Os inimigos entram. Ele sabe, Deus sabe, como abrir a porta para um ladrão entrar na sua casa e roubar o que tem. Para você perder o carro. Para você perder o respeito que tinha antes. Para perder a confiança dos filhos. Para perder a confiança da esposa. Deus sabe como tomar essas coisas e fechar o cerco com um homem ou uma mulher que vive em seus pecados.
Foi assim com Israel. 3 paredes. Agora falta a última. E observe. Versículo 28. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Como? Porque comereis a carne de vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei todas as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses, e a minha alma se enfadará de vós. Deus faz isso, queridos? Faz. Ele fez com Israel. Ele cercou Israel. Quando cercou com as 4 paredes, o povo não tinha para onde ir mais. Não tinha pão, não tinha carne, não tinha como ir a açougue, não tinha nada. Os inimigos cercaram. E o que aconteceu? Mulheres tiveram que assar seus próprios filhos para fazer comida deles. Deus faz isso com os homens? Fazem. Os 4 paredes, quando ele cerca, o que acontece? Tudo que é amável, ele perde. Todo aquele bem que ele tinha, ele perde. Todo aquele interesse de ter seus ídolos, sua igreja, sua religião, seus filhos, seu lar, todo o seu conforto vai embora. É assim que Deus faz. Quando não tem mais jeito, não tem mais recursos, Deus fecha todo o lugar de escape. Não tem porta de saída quando Deus entra com sua ira, por causa de homens e mulheres que brincam com seus pecados. Vamos para a terceira lição. Ele cria o mal, empurrando os inimigos em direção a ciladas inesperadas. Sim, ele fez isso com o rei da Assíria. O que o rei da Assíria fez? Mandou dizer para Ezequias: não tem um Deus que vai impedir que eu conquiste Jerusalém. Brincou com Deus. Tá bom, vou pôr ciladas. E Deus pôs ciladas. Quando eles estavam dormindo na noite, todo o exército de Senaqueribe, o anjo do Senhor veio e matou 180 mil homens, os mais valentes que tinham. E quanto a Senaqueribe? Tá bom, ele teve um escape, correu para sua casa, e lá estavam seus 2 filhos esperando para matá-lo. E matou. Quem pode escapar de Deus? Ele põe ciladas contra aqueles que brincam com a palavra dele. Ora, ele fez assim, queridos irmãos, com Abimeleque. O livro de Juízes. O que fez Abimeleque? Matou 70 homens, irmãos dele, para ficar com o poder. E pensou que estaria livre. O que Deus fez? Deixe, solte. Eu tenho um lugar lá adiante que eu vou encontrar com ele. O que aconteceu no final? Uma própria mulher jogou uma pedra na cabeça dele, matando na hora. Outro detalhe. Ele empurrou Acabe para ser o alvo de uma flecha atirada ao acaso. Nota como Deus dá tempo, como Deus abre as portas de bênção, como Deus dá saúde para os ímpios. Deus abre todo espaço de bênçãos materiais, mas quando os ímpios não se arrependem, ele simplesmente empurra os inimigos para ciladas inesperadas. Ele fez assim com Acabe. Acabe foi um dos reis mais terríveis. Era um homem perigoso, inconfiável, porque ele casou com aquela mulher perversa, Jezabel. Porque o que ele queria, ele usava a esposa. Ele foi mimado quando era criança, eu posso imaginar. Depois mandou
através da esposa, matar um homem justo para tomar a vinha dele. Veio o castigo. Demorou, mas chegou. Foi numa guerra contra os sírios, quando ele queria usar o rei Josafá, um homem justo, um homem temente a Deus, para morrer no lugar dele. Josafá não percebeu, era ingênuo nisso. Deus livrou Josafá, mas quando aquele homem pegou a flecha e atirou por acaso, atirou a esmo assim, foi direto no coração de Acabe. Ninguém pode ir contra o Senhor. Não há pedra que ele atire que não atinja exatamente o lugar certo para destruir os seus inimigos. Também o capitão, quando o capitão falou, será que Deus pode dar bênção assim? Será que Deus pode dar-nos pão aqui para comer? Eliseu falou o quê? Você verá, mas não participará. E quando o povo correu, passou por cima dele e matou, pisoteando. Está em 2 Reis. Outro detalhe. Ele cria o mal, fazendo com que o mal seja revelado em terror. Pastor, o senhor está pregando uma mensagem, não é aterrorizante? É. O Deus de amor é o Deus de terror. Notem como ele cria o mal. O capítulo 30 de Ezequiel é um dos capítulos impressionantes em termos de profecia. O Senhor gasta uns 3 ou 4 capítulos para falar do Egito. Os irmãos devem saber, o Egito foi uma potência há muitos anos atrás. Foi uma nação que teve uma influência mundial. Nos dias de José, por exemplo, José foi aquele segundo rei no Egito e ajudou o povo. Mas o Egito sempre ficou destacado como uma nação de meio termo. Ou ajudava os judeus ou não ajudava. Ficava assim. Era tipo daquele que, eu vou procurar aquele fulano de tal porque pelo menos ele vai me dar bons conselhos. Deus sempre chamou a atenção do povo de Israel, reis, para não buscar ajuda no Egito. Por quê? O Egito era assim, não tinha posição nenhuma. Ficava entre judeus e as outras nações. Mas eu quero levar os irmãos para Ezequiel, capítulo 30. Os irmãos vão ver o que é que Deus fala aqui a respeito daquela nação. Hoje os irmãos sabem que o Egito é uma nação lá na África, uma nação simples. Ela perdeu vamos dizer assim, a relevância que ela tinha naquele tempo. Mas nota o que Deus diz aqui, versículo 13. Assim diz o Senhor, Deus, também destruirei os ídolos, farei cessar as imagens de Nofe, não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e porei o terror na terra do Egito. Deus faz isso? Faz. Ele fez isso em Cuba, muitos anos atrás. Ele tirou a liberdade do povo na ilha, para deixar que os comunistas entrassem e implantassem o terror. Os terroristas estão nas mãos de Deus quando Ele quer usá-los como castigo. Ele está fazendo isso na Venezuela. Ele fez isso na Rússia. Ele faz na China, na Coreia do Norte. O quê? Ele implanta terror? Não está dizendo que Deus é terrorista. Está dizendo apenas que Deus usa o terror como instrumento contra o mal, contra o pecado, para machucar o homem, porque ele desafia Deus. E o nosso país não ouse dizer, o povo brasileiro, que está livre de terror, porque Deus pode acioná-los. Ele revelou a Israel como seria a nação que destruiria Jerusalém. Olha Jeremias capítulo 4, querida igreja. Veja esta passagem incrível. Nesse capítulo,
4, os versículos 7 e 13. 2 versículos apenas. Já um leão subiu da sua ramada, é um destruidor dos gentios. Ele já partiu, saiu do seu lugar, para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Que aviso foi esse? Jeremias chegou para o povo de Israel. Eles estavam brincando de religião, eles estavam brincando com Deus, eles estavam confiando nos falsos profetas. Eles saíam de Jerusalém, cantavam os hinos para Deus, cantavam os salmos, faziam os sacrifícios que eles queriam, cantavam louvores, tocavam harpas, era coisa impressionante. Deus disse: não aceito, vocês estão vivendo em pecado, eu conheço o caminho de vocês. Aí ele avisa, nota o que ele diz: já um leão. Quem é esse? Nabucodonosor. Está vindo? Eu já ordenei. Ele já chamei. Pode vir. Sai de lá. Uma distância de mais de 1000 quilômetros. Pode vir todo o exército babilônico. Pode vir para ocupar Jerusalém. Nesse sentido que Deus cria o mal. Outro detalhe aqui. Ele mostra como ele transforma terrores passageiros em terrores eternos. O que você sente aqui? Está vivendo os seus pecados? Você não tem vergonha dos seus pecados? Mas ele vai fazer com que homens e mulheres sejam apavorados, fiquem aterrorizados com os terrores eternos. Ele fez isso com os falsos mestres. Olha o capítulo 23 de Jeremias, mesmo livro. Esse capítulo inteiro tem 40 versículos. Mas Deus está atacando os falsos mestres, os falsos profetas naquele tempo. Eu vejo hoje no Brasil, por todo lado temos homens até brincando de palhaço, usando o nome de Deus. Eu vejo brincadeira nas igrejas. Eu vejo brincadeira até em música com o nome de Deus. Mas nota o que Deus diz para esses elementos. Versículo 40. Porém, sobre vós, perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Vejam, queridos, homens e mulheres, pensam que é brincadeira, pensam que depois da morte virá descanso. Oh, se você não correu para Cristo, oh, se você não foi à cruz, oh, se você não abraçou o sangue perdoador e purificador do sangue, dos seus pecados, você vai para o terror eterno. O inferno não é brincadeira, são terrores que nunca mais acabam. O fogo de Deus é o fogo que não se apaga. A vergonha que Deus manda é uma vergonha eterna. O choro que Deus manda é um choro eterno. O fogo de Deus é para sempre. Não brinque. Outro detalhe. Deus cria o mal e atrai os adversários para ciladas. Como? Sim. Quando Deus quer eliminar seus adversários, Ele os atrai para ciladas. Eu vou mostrar isso para vocês. Romanos capítulo 11. Abram lá, queridos. Olha o que ele diz para o povo de Israel. Esse capítulo é um dos mais, vamos dizer assim, reveladores capítulos a respeito da soberania de Deus. É o capítulo que Deus mostra que Israel é uma coisa, o povo de Deus é outra. Era por natureza, os judeus achavam que por serem judeus já eram de Deus, já iriam para o céu. E Paulo, nesse capítulo, ataca isto. Nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Deus tem um povo eleito lá dentro. E quanto aos demais? Não é porque o homem é judeu que está tudo bem com Deus. Não é porque é alguém da igreja batista que está tudo bem com Deus. Não é porque o pai é crente que está tudo bem. Não. Olha o que ele diz aqui, nesse capítulo 11.
versículo 7. Vamos ler o versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Está vendo? Não é porque o judeu ensinava as crianças. Não é porque eles iam nas sinagogas. Não é porque eles tinham a lei de Moisés. Mas ele diz aqui, os eleitos, versículo 6, digo, de outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram, o que aconteceu com eles? Foram endurecidos. Os irmãos podem ver que o verbo está no passivo. Eles receberam o endurecimento. Notem que com o povo eleito, Deus tem um trato. Deus os recebe. Eles são chamados. Eles vêm como pecadores. Eles caem perante a cruz. Eles confessam seus pecados. São as ovelhas do Senhor. E os outros? Não. Foram endurecidos. Foi isso que Jesus quis dizer para os judeus, no capítulo 10 de João. Diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que vocês não creem em mim. Mas vamos notar algo mais aqui. Veja o versículo 8, como está escrito. Deus lhes deu espírito de profundo sono. Nota como Deus entorpece. É como se Deus desse uma bebida para dormir. Um sono, ou espírito de profundo sono. Que a pessoa está na igreja, mas não consegue ouvir. Presta atenção, mas a verdade não entra. O coração está endurecido, incapaz de entender a verdade. Nota o que diz mais. Olhos para não verem. Estão dentro de uma igreja, estão com a Bíblia na mão, mas é como estátua. Está olhando, mas não vê. Deus mandou que Isaías fizesse isso. Pode pregar, Isaías. Pode pregar, mas eles não vão crer, porque eu não darei a bênção deles crer. Eles não vão ouvir. Pode pregar para a nação inteira. É incrível o que Deus faz, queridos. Quando uma alma não se converte, Ele já deu toda a prova de amor. Ele já deu toda a prova de bondade e misericórdia. Mas chega um momento que Deus endurece o coração. Ele fez isso com Faraó. Ele deu uma abertura de misericórdia. Mas logo Ele mesmo foi e trancafiou por dentro o coração de Faraó. Ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Como é que Ele faz isso? Aí Ele usa a passagem dos Salmos. Olha o versículo 9. Davi diz, torne-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e um tropeço por sua retribuição. Pode acontecer isso? Que a pessoa está comendo a melhor comida e morrer com aquela comida? Pode. Deus coloca o mal em lugares que você nunca imagina. Numa mesa, numa cama, no carro. Deus coloca as armadilhas para pegar aqueles que brincam com Ele. Que duvidam da glória dEle e do poder dEle. E o versículo 10. Vem em forma de ordem. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem. Encurvam-lhes continuamente as costas. O que é isso? A pessoa não está pronta a cair perante o Senhor. Está imobilizado para sempre até a morte. Oh, queridos, quando Deus endurece os corações, homens ficam mais arrogantes. Homens ficam mais teimosos ainda. Quando Deus amordaça os homens em suas paixões, o homem adúltero, ele se torna mais adúltero. O homem criminoso, ele se torna ainda mais criminoso, porque Deus os amordaça ali, ele não pode escapar. É Deus criando o mal, e Ele faz. Em quinto lugar, por último aqui, Ele cria o mal
para que sirva como instrumento de sua misericórdia. E aqui eu trago graça na mensagem. Até agora eu falei de coisas aterrorizantes, sim. Mas eu trago graças para vocês. Como ele faz isso? Ele utiliza a lei dos homens a fim de atrair pecadores à salvação. Pode. Ele usa a penalidade dos homens. Ele usa um tiro de alguém. Ele usa uma prisão para trazer muitos a Cristo. Ele faz isso. Ele usa circunstâncias. Eu contei para a igreja de um moço que foi para Cristo em Uberlândia. Ele estava trabalhando lá no prédio, no terceiro andar, lado de fora, e pisou em falso no andaime. E a queda seria terrível. Ele segurou no cabo de alta tensão. A luz apagou na hora. A força foi embora imediatamente. Porque era para ele morrer queimado, virar carvão ali. E ele sofreu uma queda bem amortecida. Quebrou apenas o tornozelo. Foi depois disso que ele se converteu a Cristo. Nota como Deus cria o mal que serve para o bem. Ele criou o mal para Saulo? Criou. Ele fez com que Saulo tombasse na entrada de Damasco, ficasse cego, e durante a vida inteira de Paulo, ele tinha problema nas vistas por causa daquilo. E Deus não o curou. Ele permitiu que o ladrão fosse até a cruz, fosse crucificado lá, para contemplar o Rei da Glória, o Salvador bendito pendurado, e pudesse escapar não só da cruz, mas das prisões eternas, para chegar até o céu. Ele emprega circunstâncias adversas, a fim de humilhar os crentes. Quando crentes estão em orgulho, Deus permite circunstâncias difíceis, perda de filhos, perdas de bens, perda de emprego, perda de saúde. Ele usa tudo isso como um mal para tornar em bem para a vida dos seus, para criar um coração compassivo. Ele fez isso com Jacó, um homem que vivia enganando todos, passando a perna, por assim dizer. Mas quando ele mandou José, o filho querido, era o ídolo do papai, ele fez com que José ficasse no Egito. E o pai vivesse anos chorando, angustiado, porque não pôde sepultar seu filho. E o filho vivo. Deus cria esse luto por anos. Deixa os seus servos sofrerem, para depois transbordar a alma de sabedoria, de prudência, e fez isso com Jacó. Na hora da morte, ele pôde se assentar e abençoar cada um dos seus filhos com bênçãos de um homem de fé, o que ele não teria se ele não passasse pelas angústias que ele passou. E finalmente aqui, ele utiliza o mal como um território para manifestação de sua graça. A dureza de coração, as lutas que os homens passam, de repente, ele transborda de bênçãos eternas, para mostrar sua graça. Eu lembro daquele livro que eu li, Totem da Paz, daquele missionário que foi numa tribo de índios selvagens, lá na região da Austrália. E foi ali, encontrou uma selvageria que era impossível de dominar. Muito ódio, e a guerra vinha quando eles matavam os inimigos e assavam para comê-los. A tribo de canibais. E a graça de Deus entrou no meio das trevas, e homens e mulheres foram salvos, mudando tudo ali. Eu posso concluir? Posso. Os terrores de Deus,
Ele cria o mal. Para quê? Ele vem mostrar para os seus os justos juízos do Senhor. Deus nunca manifesta um castigo final sem antes mostrar que Ele fez o bem. Ele nunca vai ordenar o castigo dos ímpios para sempre, sem mostrar o caminho de misericórdia que Ele deu cá atrás. Ele é justo Deus. Ninguém um dia, lá no inferno e no lago de fogo, há de declarar que Deus é injusto. Não. Ele é maravilhoso, bondoso, fiel. A culpa não é dele, a culpa é do homem. Ele vem também mostrar que em meio aos juízos aparece sua misericórdia, brilha sua misericórdia. Quando ele está dizendo que nós precisamos passar pelo vale, pelos terrores, pelas dificuldades, ele diz lá depois, lá no fim, eu fiz isso por amor a vocês. Foi assim que ele fez com Israel. Ele disse, eu deixei vocês passarem fome, eu deixei vocês ficarem sem aquilo que vocês queriam, para agora mostrar para vocês que a vida daqueles que confiam em mim não é o pão que vocês tiveram no Egito, mas a minha palavra. Eu sou Deus, eu cuido de vocês. Ele vem para os homens mostrar que o mal nunca ficará sem punição. Não tem algo que o homem faz com o outro aqui que fica sem a punição de Deus. Alguém está tratando mal sua esposa, ele vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Ninguém fica, crente ou não crente, Deus não tem acepção de pessoas. O mal é feito e a pessoa vai sofrer as consequências daquilo. Isso é para que todos os homens saibam que precisam temer. Quando a lei dos homens falta, Deus não falta. Ele vem também para brilhar na escuridão o caminho do arrependimento. Eu tenho visto hoje, quantas almas têm arrependidas? Nenhuma. Tem arrependimento hoje? Não. Está todo mundo contente nos seus pecados. Eles encontraram as mãos abençoadoras dos falsos mestres para dizer, vai em paz, está tudo bem. Mas quando Deus abre o caminho do arrependimento, muitas vezes esse caminho vem com embaraço, com tristeza, com angústia, com sofrimento. Deus conduz homens e mulheres ao arrependimento. Eu preguei sobre Davi, como foi que ele encarou Deus. Foi num sofrimento de angústia. Quando Natan apontou o dedo no nariz dele, você é o homem. Ele foi, abriu a porta, por assim dizer, do escritório de Deus, ou da sala do santuário de Deus, e clamou em angústia, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele mostra os terrores também, a fim de que todos saibam o quanto esta vida aqui é passageira, como tudo vai embora. Eu vejo milhares dando ênfase à comida, dando ênfase aos filhos. Há um pandemônio de ídolos criados pelos homens hoje. Mas Deus está dizendo, tudo passa, tudo vai embora. E finalizo. Ele mostra o mal para ensinar aos santos o caminho da disciplina. Quantos crentes querem andar em santidade hoje? Quantos são os santos de Deus que querem viver disciplinamente? Quantos querem negar o mundo, a carne, os prazeres, para trilhar o caminho da santidade rumo ao céu, para agradar o Senhor? Quantos querem? Quantos são santos que estão dispostos a empunhar a espada do Espírito e declarar sua fé no Senhor? Quantos querem brilhar por Jesus?
Então Deus cria o mal para que os santos de Deus percebam o que o mundo é, como nós perdemos tudo aqui. E digo finalmente, quando você estiver perdendo alguma coisa, você está ganhando com o seu Deus, crente. Quando Ele tira o melhor, Ele dá o excelente. Quando Ele tira o que parece para nós ouro, é porque Ele tem o diamante. Ele é melhor. Ele é melhor do que esposa, do que marido. Ele é infinitamente melhor do que filho, do que dinheiro, do que casa. Ele é o nosso Deus. Pense nisto. Nós o veremos lá um dia. E aí então, para sempre, nos livraremos de todo esse episódio visto no caminho rumo ao céu. Mas pode bem ser que hoje à noite tenham uma alma arrependida, que queira se entregar a Jesus, que chegou para o Senhor em quebrantamento. É esse o pecador que Jesus salva. Vinde a mim, Ele chama pecadores assim, porque já está no caminho da contrição, já está ouvindo a sua voz salvadora. Fiquemos em pé. Vem, Jesus. Vem nos dar a tua graça, Senhor, para entendermos esta verdade. Eu sou débil, muito fraco. Muitas vezes não entendo. E eu devo ser o modelo para a igreja. Meu Senhor, tem misericórdia de mim, de todo o teu povo. Alguns ainda não aprenderam isto. Alguns pararam no meio do caminho. Alguns que olharam para o mundo, olharam para Sodoma e Gomorra e viram a beleza daquelas cidades, do povo ímpio. Ó Deus, vem por nós, vem pela igreja, vem pelas irmãs e os irmãos, vem pelo povo perdido, vem, Senhor, derramar estas maravilhas da graça no território de iniquidade. O Senhor é maravilhoso, o Senhor encaminha o mal para o bem. Então, quando tu queres chamar, tu fazes isto, e tu fizeste isso na história, faz agora por nós, para a glória do Senhor. Dá-nos dias de bênçãos, dia de pecadores chegando aqui, porque querem te conhecer, querem pela fé olhar para o Salvador bendito, e crer nele, para o perdão dos seus pecados. Pai de amor, eu quero te agradecer, e quero pedir uma semana maravilhosa. Nós temos tanta atividade, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos que Tu nos conduzas a nossa vida, que possamos orar, que possamos viver nessa dependência de Deus, a cada momento, que vivamos em temor, que não brinquemos com o Senhor, que não brinquemos com o pecado na vida, que andemos agarrados a Ti, por assim dizer, para que o Senhor nos livre dos perigos. E nós vamos Te agradecer. Pedimos, Senhor, esses dias, quando nós, sem esperarmos, veremos almas chegando. Eu quero Jesus. Eu quero o perdão dos meus pecados. Eu pequei contra Deus. Dá-nos homens assim, mulheres arrependidos, casais se voltando, porque pecaram contra Deus. Incrível. Jovens abandonando seus vícios, suas fornicações, suas maldades, suas mentiras, homens desonestos. Meu Deus, torna-os infiéis homens. Desfaz a mentira também. Tu sabes, Senhor, o quanto tem de falsos mestres, espalhando mentiras a teu respeito por aí. Vem trazer esse grande quebrantamento em nosso meio. Eu quero pedir, em nome de Cristo. Amém.